Bem-vindos a Shin Tomoe. Salve, salve, Sekai! Eu sou o pior de humanas, o seu host, pior entre os melhores, melhor entre os piores, e a Shin Tomoe está no ar. Fala real, tu gosta de Star Wars? Pelo menos pra mim fez parte da minha infância. E faz parte até hoje, na realidade. Star Wars é bom quando lança bons projetos. Star Wars é ruim quando lança projetos medianos e projetos ruins. Star Wars sempre tratou a força com um certo nível de misticismo e admiração. É óbvio, a mística e o simbolismo por trás dos Jedi e dos Siths, sua dualidade em ver o mundo e sua misteriosa magia encantou a mim à primeira vista. Porra, aqueles duelos de sabre de luz pra um fedelho de 10 anos que via Anakin contra Obi-Wan tocando Battle of the Heroes é o maior hype do mundo. Mas depois de um tempo, faltou algum elemento especial que fizesse aquilo perfeito. Isso acontece quando você amadurece, passa a ter uma cosmovisão um pouco mais ampla do mundo, adquire repertório e passa a interpretar as coisas com um viés um pouco mais detalhista. Aquilo se tornou insuficiente. Eu queria saber mais sobre o que é essa bendita força, porque ela é tão misteriosa e, sabe, como outras pessoas normais viam ela, como outras culturas interpretavam esse elemento. Eu vejo interpretações cristãs de Star Wars. Apesar de eu não concordar, tem muito valor, porque a força é um elemento muito foda. Me desculpa, eu não tenho palavras pra descrever, mas a força é magia. Essas diferentes visões da força é o elemento que faz Visions ser um projeto extremamente interessante. Star Wars Visions é um projeto antológico lançado em 2021, se eu bem me lembro, que apresenta uma série de curtas-metragens ambientados no universo de Star Wars, anime de Star Wars. O projeto é notável por permitir que vários estúdios de animação japoneses interpretassem livremente essa icônica saga, primeiramente por inserir os tão amados elementos asiáticos que é inerente ao próprio Star Wars. Todo fã sabe que existe. A ideia era permitir uma liberdade criativa que não fosse restrita pela continuidade canônica da franquia que, convenhamos, não é das melhores. Isso deu aos criadores a oportunidade de explorar novos temas, estilos e perspectivas, principalmente visuais e temáticas. Então, era de se esperar uma variedade de temas, muitos dos quais são centrais ao ethos de Star Wars, só que reinterpretados através da cultura japonesa. Como fui completamente vendido pelo quarto episódio da série, eu sou obrigado a falar academicamente sobre como, em poucos minutos, Village Bride, ou A Noiva Aldian, se tornou uma experiência maravilhosa que representa muito da essência de Star Wars. Ao menos pra mim, né? Lembrando que tudo isso será baseado, na minha opinião, em interpretação. Então, o assunto de hoje será magia e cultura, somente aqui na Shin Tomoe. O estúdio responsável pelo episódio é o Kinema Citrus, conhecido por Made in Abyss. Beleza, também por Shield Hero, mas vamos ignorar esse fato por enquanto, por favor. Como de costume do estilo desse estúdio, desde o primeiro frame, do primeiro momento que vimos o episódio, apresenta aquelas paisagens meticulosamente desenhadas, trazendo uma atmosfera que mistura uma serenidade pastoral com uma grandiosidade de um épico. Nesse primeiro momento, a paleta de cores é dominada por tons terrosos e um pouco mais frios, cria um ambiente um pouco mais acolhedor e ao mesmo tempo melancólico. Essa escolha não me parece ser acidental. Esse uso de cores tendem a evocar um sentimento de nostalgia e segurança, reforçando a conexão da aldeia com a terra e suas tradições, ao mesmo tempo que reflete a personagem, a protagonista. A direção de arte é uma poesia visual, é poético, meditativo e um tanto romanticamente agridoce. Isso se deve em grande parte à música de Kevin Penkin, responsável pela trilha sonora de Made in Abyss. Um dia eu vou falar disso aqui. Ele não tenta replicar o estilo de John Williams, mas ele busca especificar em sua trilha sonora o que é esse planeta, onde ele se passa. É assustadoramente lindo e totalmente adequado aos belos locais e cenas que o episódio traduz. Os vocais de Amy Evans, com a linguagem do caos já tão característica dela, você consegue perceber que a música fala algo, só que não é entendível, você sente. Os momentos de silêncio e contemplação são meticulosamente poderosos por suas vezes, e em vez de apressar a narrativa, a direção de arte permite que o espectador respire, absorva um pouco da beleza do ambiente e cria uma experiência quase meditativa, mediúnica. A narrativa do episódio precisava desse tom para sua mensagem fazer sentido. O curta apresenta uma sobrevivente da fatídica Ordem 66, aquele evento orquestrado pelo Darth Sidious para o expurgo da Horda Jedi. E nossa protagonista, simplesmente chamada de F, que eu juro não associar o nome dele a Force, que viaja para um planeta sem nome com um amigo que não é um Jedi, no entanto, chamado Falco. Existe alguma conexão de seu mestre com esse
planeta sendo um dos habitantes dele, ou alguém muito apegado às pessoas de lá. Ok, muito está implícito em The Village Bride, sem muito tempo para uma explicação um pouco mais expositiva, um desenvolvimento mais acentuado, que faria muito bem ao episódio também. Por exemplo, F ainda tá usando sua trança de Padawan. Ela esconde parte do seu rosto sob uma máscara e capuzada. A razão é óbvia. Uma cicatriz em seu rosto que ela tenta esconder. O que é bastante interessante, afinal, em toda a saga nenhum Jedi usou máscaras. Esse papel sempre é delegado a vilões ou anti-heróis. A razão real é bem mais profunda do que somente esconder uma cicatriz. F está escondendo sua verdadeira natureza. A natureza de ser um Jedi, mas não de todos, mas principalmente de si mesma. E esse é o ponto principal desse episódio. E o que o faz tão fantasmagoricamente belo pra mim é sua reconexão com a natureza. É uma típica história de samurai em busca de equilíbrio, primeiramente. Sobre entender que somos parte de algo maior e que essa reconexão nos humaniza. Buscar entender quem você é. Buscar equilibrar essa balança entre traumas e seu dever. Essa redescoberta da F, essa aceitação de sua própria natureza é o que realmente a completa. O episódio é fantasmagoricamente belo, não só pela paisagem deslumbrante ou pela trilha sonora que tá sempre presente, seja taciturna como um sussurro ou alta como um cântico, mas pela mensagem de fazer olhar pra dentro e finalmente reconhecer e abraçar a natureza, a nossa verdadeira essência de que transforma o seu papel naquela galáxia distante. É sobre F reencontrar quem ela é como uma Jedi. Mas o que é ser um Jedi? E principalmente o que é a força? Lá vai a minha interpretação. A força é simples e puramente magia. A ideia sobre o conceito de magia não é aquele senso comum de histórias que fantasia empregam. A forma mais minimamente aceitável de se referir à magia seria como aplicações de crenças, rituais ou ações com convicção de que podem subjugar ou manipular seres e forças naturais ou também sobrenaturais. Sempre esteve presente no imaginário humano aquilo qual é denominado de magia e deixou evidências ao longo da história material humana toda. Por mais que a ideia lúdica relacionada a esse termo possa se destacar ao senso comum como um uso de poderes sobrenaturais baratos, crenças ou superstições, elementos não racionais, a ideia relativa ao que é magia não é homogênea. Não tem um conceito fixo e a sua compreensão pode ser bastante distinta em se tratando de culturas e povos diferentes. Por exemplo, Fraser estabelece que magia compreende um conjunto de práticas cujos atos visam atingir determinado efeito. E nesse sentido, ela deve atuar de acordo com certos pressupostos, como a existência de lei de causa e efeito. Se lembram disso? Enquanto isso, Emile Durkheim não estabelece um limite claro entre magia e religião. Ele trabalha com a ideia de totemismo, enquanto um conceito que explica a relação íntima entre um grupo de indivíduos e uma espécie de ser natural ou artificial, que vai se tornar o totem daquele grupo. Os rituais são ações coletivas cujo o objetivo é suscitar, manter ou refazer certos estados mentais desse grupo. E agora, qual a minha interpretação sobre isso de verdade? Vamos voltar um pouquinho sobre o conceito de força. A força é a energia que permeia todas as coisas vivas e orgânicas do universo. É como o panteísmo. Etimologicamente, a palavra é composta pelo termo grego pan, que significa tudo, e Theos, Deus. Deus em tudo, praticamente. Panteísmo pode ser considerado como uma ideologia filosófica ou como uma concepção de mundo. Enquanto no teísmo clássico, os dois termos se confrontam, Deus e mundo. O panteísmo passa a relacioná-los ao máximo. O resultado deveria ser monismo. Monismo é a ideia de que tudo que existe pode ser reduzido a uma única substância ou princípio fundamental. Simplificando bastante, monismo é você olhar para o universo e dizer, tá vendo tudo isso aqui? É tudo uma única coisa só. Tudo células de um mesmo corpo. Seja essa coisa matéria, mente ou outro princípio qualquer. Esses monistas estão convencidos de que não precisamos complicar com um monte de categorias diferentes. Alguns exemplos na história foram religiões como hindu com Brahma, taoísta com Tao, budista. E como você pode ver, faz parte da construção histórica das culturas orientais. Além disso, na Grécia Antiga, o estoicismo, uma visão de logos, um conjunto harmônico de leis que comanda o universo, formando uma inteligência cósmica onipresente, a verdade universal sobre tudo. O neoplatonismo, a unidade da qual provém todos os seres, descrito por Platão e Aristóteles, também tinha certas ideias que podem ser relacionadas a esse pensamento. Em diferentes filosofias, como a cristã medieval e até hoje em dia, quando uma tiazinha fala que Deus está em todos os lugares e que ela o sente nos pequenos detalhes da natureza, como a chuva. Eu acho que vocês já entenderam. Vamos
ignorar esse conceito de Deus monoteísta um pouco e ver outras culturas. Vamos dar um pulinho na Polinésia, onde o conceito de mana é central. Mana é uma força espiritual presente em todos os seres vivos, objetos e lugares. No Egito Antigo, a magia era conhecida como Heka, era considerada uma força fundamental do universo. Heka era tanto uma divindade quanto uma prática, essencial para manter essa ordem cósmica chamada Ma'at. Eu entendo que existe uma visão panteísta da força, mas ela não se resume tão somente a isso. E no que podemos resumir então? Magia. Magia, como deu pra notar, é tudo o que é de sobrenatural empregado ao natural, ou seja, é uma construção simbólica. Já notaram o modo como atribuímos significado às coisas ao nosso redor, sejam elas macro ou micro, flores, cores, gestos, até mesmo sons? Filosoficamente, ao conferirmos sentido a um objeto, ele transcende a sua mera materialidade e se transforma em um sujeito. Tem uma alma dentro daquele objeto. Em outras palavras, ele representa um algo. Tudo tem um valor e é por isso que é tão fascinante você perceber essas pequenas coisas, que pode ser de uma montanha até mesmo a um planeta. Voltando ao episódio, passamos a maior parte dele contemplando, distantes, observadores, a cultura daquele planetinha sem nome. O principal elemento é o casamento, como já diz no título de Haru, a noiva aldeã com Asu. Existe toda uma tradição ritualística de levar a noiva ao monte sagrado. Ela não pode caminhar pelo percurso, portanto é levada por seu noivo, pois a noiva não deveria estar com os pés sujos no monte sagrado. Essa cena, esse começo de episódio lembra bastante o filme Sonhos de Akira Kurosawa, onde vemos uma criança observar distante um casamento de duas raposas. Haru contempla a vista, enquanto o sol se põe. Ele se maravilha com o pôr do sol e comenta que ele está lá desde tempos imemoriais. Aquele velho pensamento shinto-budista de impermanência de todas as coisas. Segundo o budismo, todos os fenômenos são impermanentes e nada no universo perdura para sempre. Tudo se transforma continuamente e caminha para sua própria dissolução. Existem dois conceitos principais dentro do budismo: dukkha e anatta. Dukkha te lembra que a vida sempre tem um leve gosto amargo e anatta te dá um tapa na cara para dizer que você não é tão real quanto você pensa. E é isso, duas verdades duras de engolir, mas que pode te levar à iluminação se você tiver estômago para isso, mas que no conceito daquele planeta, na concepção de mundo daquele planeta, é comum. É um modo grosseiro de resumir, mas se estiver errado, por favor, comenta aí. Opiniões e acréscimos são sempre bem-vindos. E guarde esses conceitos. Haru e Asu, eles se conectam como um casal através da Magna, ou Magna, prefiro chamar de Magna, nome local dado aos habitantes pela força, e assim, acessando as memórias do planeta no momento simples da vida deles, como parte de um gesto pode comunicar intenções, sentimentos ou convenções sociais complexas, podem nos transportar a memórias, provocar reações viscerais e até mesmo expressar aquilo que as palavras não conseguem capturar. Eu quero que vocês entendam que o planeta é um ser vivo. Por exemplo, a imagem que fizemos de uma pessoa que conhecemos na atualidade ou no passado de nossa existência não corresponde ao que ela é para si, ou para outrem, ou também tenha conhecido, pois sempre é uma imagem marcada pelos sentimentos e experiências que tivemos em relação a ela. Atribuímos a essa pessoa qualidades físicas ou morais que, embora ela possa em partes possuir, são aumentadas ou denegridas, mutáveis, transformadas, e penas de significados que lhe fornecem no percurso de nossa existência e lembranças vívidas, concebidas nos encontros e desencontros que ela nos estabelece. Meu Deus do céu, eu amo isso. Nesse sentido, o planeta sem nome é a antítese de Mustafar, onde Anakin morreu, onde teve muita desgraça ao longo da sua história. Os habitantes daquele planeta estão em harmonia com ele, vivendo suas vidas. E o que isso revela sobre a natureza do nosso imaginário e por que a força, a capacidade de dar sentido. A força primordialmente opera dessa forma, possuindo dois lados distintos, mas que não são necessariamente contrastantes. Sombrio, de luzes, destruição, harmonia. Maniqueísmo é uma dialética entre bem e mal. Essa nossa forma de enxergar o mundo nos permite criar mundos inteiros a partir de estímulos sensoriais, mas também pode limitar nossa percepção ao nos confinarmos dentro dessas interpretações que nós mesmos construímos ao longo da história. Afinal, será que nós vemos a força como ela realmente é? Até que ponto nossos sentidos e interpretações são moldados por convenções culturais, históricos e subjetivos? Se tudo o que percebemos está inerentemente ligado ao significado que lhe atribuímos, na real, existe uma essência dos objetos que transcende as nossas interpretações? Ou estamos condenados a viver eternamente presos às nossas próprias construções simbólicas do mundo? Muito mais perguntas complicadas do que respostas, eu tô ligado. Mas essas perguntas não significam nada. Vimos F reagir aos estímulos do planeta à força, sentindo sua real natureza, o
fluxo da vida presente naquele monte sagrado, naquele planeta sagrado. No sentido mais literal possível, as memórias do planeta como algo vivo é quase um conceito de mãe terra, mas para os aldeões a Magna é a própria alma do planeta, tendo suas memórias e vivências. Animismo é quando você dá a algo inanimado vida, alma e, como eu disse, Magna. Podemos diferenciar claramente real e realidade, sugerindo que enquanto a realidade é composta por coisas e natureza, como elas existem objetivamente, o real é a interpretação subjetiva que os seres humanos fazem dessas coisas. Lembra daquele conceito budista que eu comentei uns minutos atrás? Então, F percebeu isso e percebeu isso pra caralho. Culturas são sistemas de padrões de comportamento socialmente transmitidos que servem para adaptar as comunidades humanas aos seus embasamentos biológicos. E ela mudou, evoluiu, se adaptou. Assim como a própria cultura e permanente. Essa é F como Jedi. F Falco se junta àquela festa de casamento, e casamentos provavelmente são os rituais mais antigos da humanidade, assim como enterros. F diz que algo parece estar errado, mas responde que celebrações são feitas para serem compartilhadas dentro de um grande grupo. Se você se segurar, será amaldiçoado. São os pequenos momentos de vivências, os pequenos momentos de tranquilidade que fazem a memória de coletiva seguir em frente. Ela descobre que depois da partida dos separatistas, só abre espaço para um tipo diferente de horror. Ela explica que os invasores reprogramaram os droides de batalha e que sobraram e formaram um exército próprio. Em todos os lugares a guerra seguiria, sendo Jedi ou não. As coisas são impermanentes, independentemente de suas ações ou inações. Falco responde que entende a tristeza da aldeia, que entende que ela é profunda, falando sobre a garota enfrentando a perspectiva da prisão e salvar o seu avô. A própria Haru se ofereceu para isso em bem da sua comunidade. A anfitriã deseja que as mágnas de seu amado e ela sejam conectadas uma à outra por toda a eternidade e que ela nunca seja separadas. Quanto bem, ela ruma a sua própria morte. É trágico, porém, é a permanência de todas as coisas. É o ciclo. O sol sempre nascerá, independentemente se eu viver ou não. Essa ideia de sacrifício por seu povo é um bode expiatório, no mais sentido literal possível, onde alguém se entregaria para o bem do seu próprio povo. Haru diz que lutar é inútil, mas todo mundo do planeta estaria na luta a favor deles. Haru diz à sua irmã que já tomou a decisão e pede para que sua irmã entenda essa decisão em bem de todo mundo. Aquele casamento é uma despedida e esse momento que a trilha sonora baixa. O trauma de F sempre ressurge nesse ponto, porque não é algo que ela possa simplesmente apagar da memória, pois ela mesma passou por momentos como aquele. F tem um trauma, mas todo mundo tem. A questão não é um trauma em si, mas o que você faz com ele. F não vai esquecer o vermelho do sabre de luz assassino que matou o seu mestre, e não deveria. Essa culpa do sobrevivente que ela tem, que toda vez que ela fecha os olhos e vê aquela mesma cena que vai assombrar pela vida toda. E é isso que a impulsiona, que a molda. Yoda disse que o medo é perigoso e F, vendo o sacrifício daquele povo, daquela noiva, entende. Assim como uma pedra não pode desviar do fluxo de um rio, esse trauma não vai alterar o fato quem ela realmente é. A pedra no rio não vai mudar a correnteza, mas provavelmente vai criar um redemoinho interessante. E F amadurece. F entende o seu papel no mundo, o seu papel como Jedi, quem ela é de verdade. Ela não é uma pessoa que fica parada. Independente da pedra, a água sempre flui. E essa é a natureza de um Jedi. Quando a música atinge seu clímax total, F ergue o seu sabre de luz e diz: você não pode mudar o fluxo de um rio atirando uma pedra, mas vive em harmonia com a natureza e vocês mudarão juntos. As pessoas desse mundo sabem disso. Você sabe que o sopro da vida se torna vento e sempre responderá que a Magna eleve-se e que a força esteja com vocês. Então, lá está ela, cercada por sua tragédia pessoal. Quando a música aumenta, é quando o planeta fala, as pessoas do planeta falam, ela própria entende que ela é aquilo, ela é aquela força da natureza também. Ela revela seu rosto, em vez de se afundar no drama da cicatriz da sua própria tragédia. Porém, dessa vez ela não é mais uma criança padawan crescida. Ela é como outros muitos Jedis da série, como Ahsoka, Cal Kestis, que viveu nessa guerra miserável por tanto tempo, mas que ainda assim não se afastou de quem ela é. O fluxo inexorável da força sempre flui, indiferente e imutável. Entretanto, assim a vida é. E quer saber? É mais do que uma simples frase de efeito, é uma declaração de identidade, uma afirmação de que, apesar de tudo,
ela continua seguindo em frente, a dor não vai definir quem ela é, mas a fortalece. E como uma samurai, ela entende isso. A força habita em todos, assim como todos a força tá. Essa é sua real pessoa. Ela é uma Jedi. E compreender, entender outras visões da força que deu sentido à existência da F. Todos são o mesmo conceito, distantes, completamente sobre óticas distintas. E com isso, F tá livre de seu próprio fardo. Não fingindo, mas se integrando ao fluxo da força e se entregando a ele. Essa visão aparentemente simplista é, na verdade, uma porta de entrada para uma variedade de interpretações e entendimentos que vão além do óbvio. Pensar na força como magia não diminui sua importância, pelo contrário, a enriquece. A magia, em qualquer contexto, é uma metáfora. Podemos dizer isso para a exploração do desconhecido, do potencial humano e das conexões que transcendem a compreensão racional, de que o medo, apesar de ele fazer nós pararmos, a gente entende que a real essência das coisas está nesses pequenos detalhes, está na nossa essência, no nosso próprio coração, assim por dizer. Por mais clichê e banal que isso soe, reconhecer a força como magia, podemos começar a apreciar a profundidade das histórias que Star Wars nos conta, assim como diversas maneiras pelas quais histórias podem ser interpretadas. Essa abordagem permite ver a força não apenas como um conjunto de habilidades sobrenaturais, mas como um símbolo da conexão entre todos os seres vivos. Essa conexão é uma poesia por si mesma, uma lembrança de que, apesar das nossas diferenças, há algo fundamental que nos une. É interessante fazer esse exercício de observar como diferentes culturas e tradições do universo Star Wars interpretam esse mesmo conceito. Vivemos de uma era de cinismo e pragmatismo, muitas vezes sufocam essa capacidade de sonhar e seguir em frente. Star Wars, na sua representação da força, nos lembra que a magia ou a crença em algo maior do que nós mesmos tem o poder de nos inspirar, de nos mover a ser melhores e procurar por algo além do que é tangível e imediato, assim como F. Agora você pode estar pensando, e eu não vou te julgar por isso, mas isso é apenas uma interpretação errada, ou quem liga pra opinião de um cara que se autodenomina pior de humanas? E eu concordo. Essa é só uma forma de ver as coisas, e a minha forma de ver as coisas. Eu sou um pouco afobado, emocionado, certamente exagero bastante vendo coisas onde não há, mas parece que a força está comigo, né? Portanto, sim, eu adoro poesias e, no final das contas, talvez todos nós precisamos de um pouco dessa magia em nossas vidas que nos faz sair desse cotidiano e finalmente nos erguer, saber quem nós somos. Por isso que eu amo Star Wars. Dito isso, eu sou o pior de humanas e até algum dia.